Obrigado, já estamos com som agora no YouTube, já estamos com som no Instagram, já tem muita gente aqui acenando. E antes de começar, eu gostaria de deixar aqui um recado, um aviso, uma sugestão. A nossa palestra de hoje ela vai ser dividida. Nós temos o companheiro Igor Mateus, que é daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E como nós fazemos essa live no domingo, às 16 horas, que é o mesmo horário que acontece a palestra pública do Leão, quem estava encarregado do tema hoje era exatamente o Igor Mateus. Então nós vamos deixar que ele faça a parte dele e nós vamos fazer uma outra parte complementando. Então, gostaria muito que todos ficassem bem atentos, porque no Instagram eu não tenho como colocar a parte do Igor. Por isso eu vou começar falando, porque o certo seria o Igor falar e depois eu complementar. Mas como tem muita gente que está sabendo no Instagram e vai entrar no Instagram, então eu vou fazer assim, eu vou começar e depois de um tempo eu paro e aí vai entrar o Igor. O Instagram vai ficar aqui ouvindo, para quem quiser continuar, vai ficar ouvindo a mensagem do Igor, para quem não tem acesso ao YouTube. Mas eu acredito que todo mundo tem fácil. No YouTube, o canal entra no canal e procura o canal Jacob Melo. E aí facilmente você encontra o meu canal e aí é só assistir que vai estar ao vivo, ok? Vamos aqui fazer uma prece, pedindo a Deus bênçãos e inspiração para todos nós, que tenhamos a felicidade de viver este domingo de Páscoa de uma maneira grandiosa, procurando descobrir em nós, em nosso derredor, em nossa vida, o que há de melhor, vivendo integralmente esse melhor, em nome de Jesus, que merece de cada um todo o melhor esforço para estarmos bem, para fazermos o bem, para sermos do bem. Porque não é simplesmente lutar contra o mal, a nossa luta é a favor do bem. E é assim que a gente honra e homenageia Jesus, assim que a gente pode ser espírita, que é o tema de hoje. Então nós vamos, agradecendo a Deus, dar início a este encontro deste domingo à tarde, dia 12 de abril de 2020. Vocês que estão chegando agora, tudo bem? Espero que todos estejamos mesmo muito bem e que aproveitemos o melhor possível esses momentos que nós vamos estar aqui reunidos durante aqui algum tempo para a gente poder discutir um pouco este assunto aí. Lembrando, quando o Igor for falar, no Instagram não aparecerá a imagem dele. Então o ideal, se alguém quiser ver o Igor falando, assiste no YouTube. Mas aqui nós ficaremos transmitindo o áudio dele e depois nós continuaremos com esse no Instagram até mais ou menos às 5 horas da tarde. Tudo bem então, né? Vamos lá. A nossa proposta de tema de hoje é exatamente essa. Entrei no Espiritismo. E agora, o que eu faço? Quando nós chegamos no Livro dos Espíritos, nós encontramos logo de saída lá na introdução, no primeiro item da introdução, que os adeptos do Espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. No Brasil, nós adotamos o termo espírita. O que é interessante, essa palavra serão, ela pode deixar, esse verbo, ele poderá deixar dois sentidos. Serão no sentido de que os forem aportando no espiritismo poderão ser considerados como espíritas, ou então serão os que são adeptos do espiritismo, serão quando de fato forem adeptos do espiritismo. Porque se não for assim, nós vamos ficar numa situação bem estranha, que é a situação que nós costumamos chamar de deslumbramento. Nós vamos nos deslumbrar com o Espiritismo, como é comum as pessoas se deslumbrarem, porque o Espiritismo é fantástico, é excepcional, tem uma mensagem belíssima, forte, poderosa, esclarecedora e, sobretudo, abrindo espaço, pelo menos, para a gente refletir sobre muitos valores da vida. E eu procurei no Evangelho alguma coisa que desse sentido a esse deslumbramento, mas de uma forma bem espírita. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, nós temos:
deve o espírita estar compenetrado do que a sua vida toda tem, de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Olha que coisa. Nossa vida toda tem que ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então não adianta a gente ir contra a vida. A vida vai ser cumprida e o espírita tem a obrigação de saber disso, ele tem que estar compenetrado disso. Pode, portanto, sem receio, o homem empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação. Isto é certo, mas também é certo de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la. Ou seja, como espírita, eu tenho todo o direito, todo o dever de lutar para melhorar a minha vida e a vida de todos os que estão comigo. Independente de eu pensar se Deus permite ou não, porque se Ele não permitir, ou seja, se Ele, vida, a grande estrutura, não permitir que isto aconteça, simplesmente nada acontecerá, porque não é do nosso poder, nós não detemos isto. E como nós não detemos, nós partimos então muitas vezes para a indignação, ou então algumas pessoas do deslumbramento vão para o fascínio do espiritismo, mas quase sempre o fascínio por oradores e por médiuns. E quanto a isso, também no Evangelho encontramos uma boa pontuação. Evangelho capítulo 18, item 12. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Nossa, isto nos coloca de fato dentro da realidade do fenômeno. Então eu posso admirar os médiuns, eu posso admirar os oradores, eu posso admirar as inteligências, eu posso pensar tudo o que é permitido para que eu tire os melhores proveitos. Mas eu não posso simplesmente me fascinar por isso e acreditar que a vida fica resumida ao que o médium disse, ao que o palestrante disse, ao que o escritor escreveu, ou a. Não. Nós devemos examinar em tudo o que nos diz respeito, principalmente no seu aspecto moral. Isto é o que toca ser espírita. Se nós não somos espíritas, ou só somos espíritas por conta de uma palestra que eu ouvi, por conta de um livro ou um filme que eu assisti, tem alguma coisa incompleta. E nessa incompletude, a gente termina não deixando o espiritismo fluir. O espiritismo é o que, afinal de contas? É a gente viver dentro da intensidade espírita. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, versículo 14, item 14. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Nossa, como isto é perfeito! Que frase digna, nobre, que frase grandiosa, e que nos coloca perante a nossa responsabilidade de sermos espíritas. Se eu sou espírita, que eu seja espírita. Simples, direto, objetivo, sem rodeios, sem floreios. E aí, para que não fique dúvidas de como eu faria isso, vem a frase complementar: esqueça o mal que vos tenham feito e não penseis numa coisa que não seja o bem que eu posso fazer. Imagina, alguém me fez um mal e eu vou pensar que bem eu posso fazer essa pessoa que me fez um mal. Se tem alguma coisa que eu não gosto, o que eu posso fazer para que isso fique bom? Como isto muda completamente todas as nossas razões, interações, pensamentos, como isso facilita nós vivermos de uma forma mais intensa. É bem sintético. Se você é espírita, seja espírita. Quando? Em todos os momentos, na tua vida inteira, com todos os teus relacionamentos, em todos os momentos. Seja espírita. E ser espírita não é só frequentar reuniões, não é só participar de mesas mediúnicas, não é só estudar, não é só compreender, não é só falar bem. Ser espírita é viver como espírita, com qualidade e com dignidade.
Porque é dessa maneira que a gente sai daquela situação de que, para mim, basta ver e ouvir. Não, não basta ver e ouvir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Não há um espírita que tenha aí já um pouquinho de tempo, por menos que seja, que não tenha ouvido esta citação, que não tenha percebido que isto é de fato vigoroso na nossa vida. Nós precisamos nos melhorar a cada dia. Não quer dizer que hoje eu estou santo, mas hoje eu tenho que estar melhor do que eu fui ontem. Não é porque hoje eu adquiri a sabedoria, não, mas hoje eu já aprendi um pouco mais. Aprendi. E qual é o uso que eu estou dando para isso? Este é o que é ser espírita. Esta é a situação que responde, e agora o que é que eu faço? Seja espírita, viva como espírita. Eu não posso me adiantar muito, porque o Igor tem que falar. Eu vou passar agora um vídeo que o Igor gravou para este momento, e aí eu espero que a gente continue aqui nessa batida. Lembro mais uma vez que se você quiser assistir o Igor no YouTube, ele lá vai passar com imagem. Aqui no Instagram, vamos ver como é que vai ficar o som dele. Se ficar legal, você ouve. Se não ficar legal, vamos lá para o Instagram. Lá vai dar para a gente, desculpa, no YouTube, porque lá no YouTube vai dar para a gente ver bem a participação do Igor. Eu vou fazer essa transição aqui para ele e no final nós voltamos para fazer um pequeno complemento. Tudo bem? Olá, meus caros amigos. Que Jesus nos abençoe. Os nossos cumprimentos a todos os queridos amigos e amigas que nos acompanham agora através da magia da tecnologia em mais uma iniciativa de palestra online, dessa vez dando sequência às nossas atividades do Lar Espírita Alvorada Nova, sempre uma vez por mês, aos domingos, normalmente no segundo domingo de cada mês, a gente já tem fixo na nossa agenda o compromisso de estar no Leão. E durante esse momento, na impossibilidade de estarmos fisicamente, pessoalmente, em função desse momento de isolamento social, utilizamos a tecnologia, como a gente tem dito recentemente, para que ela cumpra a sua finalidade principal, que é exatamente de aproximar aqueles que estão, de alguma maneira, distantes. Então, a nossa gratidão aos queridos amigos do Leão pelo convite para que nós mantivéssemos a iniciativa da palestra, que depois vai ser divulgada nas mídias sociais da instituição. Nosso abraço carinhoso a todos os trabalhadores do Leão e a nossa saudade dos nossos encontros periódicos, dos abraços e do carinho com que sempre somos recebidos nessa instituição, usufruindo e sentindo sempre esse magnetismo muito particular do Lar Espírita Alvorada Nova. Vamos iniciar fazendo uma rápida rogativa para que depois a gente dê início à nossa temática. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, Mestre querido, por mais uma oportunidade de nos encontrarmos reunidos, não fisicamente reunidos, mas reunidos através dos laços do Espírito, dos laços da afetividade, do carinho que nos une. Envolve-nos, Senhor, e permite que possamos realizar essa atividade sempre contigo e certos do apoio dos queridos amigos da espiritualidade em nosso favor. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, o tema que nos foi passado para que a gente pudesse refletir, eu estou colocando agora na nossa tela, como tem sido sempre uma constante nas propostas doutrinárias do Leão, sempre um tema interessante, instigante,
E a proposta que nos foi colocada então para esse nosso bate-papo é: entrei no Espiritismo. E agora? O que faço? E quando nós pensamos nesse tema, nós imediatamente recordamos de um trecho do discurso do Sr. Allan Kardec, que está lá na Revista Espírita, na sua edição de dezembro de 1868, refletindo o discurso feito por Kardec em novembro, na sessão tradicional comemorativa da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por ocasião daquilo que hoje a gente conhece como sendo o Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Kardec faz um discurso belíssimo e sempre me chamou a atenção esse texto, especialmente porque talvez seja um dos últimos discursos de Kardec, aos 31 dias de março do ano de 1869, pouco mais de, mais ou menos uns 4 meses depois, retornaria à pátria espiritual o nosso professor Hippolyte Léon Denisard de Rivai. Então, esse texto é um texto que vai embasar as nossas reflexões com relação à temática, vai ser o caminho que a gente vai trilhar para buscar refletir sobre quais são as reflexões e o que a gente pensar a partir do momento em que a gente, e o que a gente fazer a partir do momento em que a gente entra no Espiritismo. Muito bem, esse texto, Kardec vai intitular, vai chamar depois o trecho do discurso que nós vamos utilizar como base de referência nesse nosso bate-papo, ele vai chamar de o Credo Espírita. E a gente encontra essa referência tanto na Revista Espírita, que nós vamos utilizar como base daqui por diante, mas também existe essa mesma forma de apresentar os princípios da doutrina espírita e que Kardec chamou o Credo Espírita num artigo com esse nome que está disponível, que está presente lá no livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, pós desencarne de Allan Kardec. Os textos não são os mesmos, mas eles guardam a similaridade. Nós vamos seguir aqui com o texto da Revista Espírita norteando a gente. É um texto super interessante realmente, já ficam aí os 2 deveres de casa, tá? Tanto a leitura do início da edição de dezembro de 1868 da Revista Espírita, quanto também mergulhar no texto de Kardec, lá no livro Obras Póstumas. Na Revista Espírita, nós encontramos aí exatamente o momento em que o discurso é pronunciado, no dia 1º de novembro de 1868, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão anual comemorativa dos mortos. O artigo, curiosamente, Kardec intitula O Espiritismo é uma religião? E sem querer entrar nesse mérito, não é a nossa proposta de tema, meus amigos, mas Kardec vai fazer uma argumentação super interessante no artigo que vale a leitura. Eu, particularmente, diante dessa pergunta no movimento espírita, sempre paro para fazer uma contra-pergunta e dizer assim, o que é que você entende por religião? Quando as pessoas entram nessa discussão se é religião ou se não, eu sempre faço essa pergunta, o que é que você entende por religião? Dependendo do que você entenda por religião, você pode ou não considerar o Espiritismo como uma religião. Então, tudo é uma questão de como a gente interpreta essa palavra. Fica aí, para quem teve a curiosidade, o dever de casa já passado de dar uma lida no artigo e acompanhar com Kardec essa reflexão. É sempre emblemática a forma como ele inicia, não é, o artigo. Eu brinco que esse é o Kardec que a gente encontra na Revista Espírita, aquele Kardec que começa, caros irmãos e irmãs espíritas. Esse é o Kardec que a gente vai encontrar na Revista Espírita quando a gente mergulha dentro desse horizonte, dentro desse oceano riquíssimo, né, de conhecimentos que a gente
pode encontrar a partir do momento em que a gente se disponibiliza por estudar a Revista Espírita. Muito bem, então vamos iniciar com o texto de Kardec, né? Lembrando que a gente vai pensar desse artigo a parte final dele. Então eu estou deixando vocês com a curiosidade, meus amigos e amigas, depois de procurarem a leitura completa do artigo, que vale muito a pena. O artigo, e muito mais do que o artigo, como nós falamos, um discurso de Kardec. E aí, Kardec começa, já na parte final do seu discurso, a falar um pouco sobre aquilo que ele vai considerar depois, no resumo, o credo espírita. E por que nós lembramos disso dentro da proposta do tema? Entrei no Espiritismo. Justamente porque a gente precisa ter muito claro, né, quais são as nossas crenças, quais são os princípios básicos, e refletir, então, em toda essa base de entendimento que a doutrina espírita nos proporciona e qual é a diferença que isso tudo vai fazer na nossa vida. É um pouco sobre isso que o senhor Allan Kardec reflete na parte final do seu discurso. Então, com uma pequena correção no texto dos slides, a gente vai ver que em determinado momento ele apresenta, então, a proposta da crença espírita, dizendo que ela se fundamenta, começando, na crença em um Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, na crença na alma e na sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificativa do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na felicidade crescente da perfeição. Só nesse pequeno trecho, nesse pequeno parágrafo, quanta coisa para a gente refletir, né? A realidade de que quando a gente entra dentro da doutrina espírita, por exemplo, somos apresentados então a uma proposta de um Deus que é um Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, todo-poderoso, criador do universo, mas que é um Deus também que se apresenta como providência divina, misericordioso, soberanamente justo e bom. E aí a gente começa então a abandonar aquela crença antiga de um Deus que a gente foi acostumado a temer, de um Deus que era um Deus cruel, vingativo, um Deus que a gente foi se acostumando ao longo da nossa história pré-existente a ter uma relação que era uma relação muito mais de temor do que propriamente uma relação de pai e filho. Essa relação de pai e filho, a doutrina espírita nos reapresenta, principalmente quando nos faz relembrar a proposta de lidar e de se interrelacionar com Deus que Jesus nos traz no seu Evangelho. Então, Deus fundamenta-se como sendo a base da nossa compreensão, tanto é que a doutrina espírita surge para o mundo através do lançamento do Livro dos Espíritos, discutindo nas suas primeiras questões exatamente acerca de Deus. Na primeira, né, que nós recordamos, onde Kardec pergunta aos imortais que é Deus, e eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas, além disso, nós cremos na existência da alma e da sua imortalidade. Muito mais do que crer na existência da alma, nos reconhecemos como almas, como espíritos encarnados. Isso faz toda a diferença e nos descobrimos, então, parafraseando o nosso querido Jacomel em uma de suas canções, como seres imortais. Eu brinco dizendo que, com a crença da doutrina espírita, nós recebemos, então, um upgrade. A gente passa, então, a ser esse ser imortal que pré-existe, né, quando a gente pensa nessa existência e que possui, então, na continuidade do outro destaque do nosso texto, uma pluralidade de existências, a partir das quais, nesse processo de expiação, reparação e adiantamento intelectual e moral, vamos caminhando na direção da perfeição. Seres imperfeitos que somos, mas perfectíveis, caminhando nesse processo de aprendizado na escola terrestre, como alunos na escola da vida, na direção da perfeição. Vejam que coisa maravilhosa. Vejam
que panorama interessante se apresenta então para a gente a partir do momento em que nós entramos na doutrina espírita, a partir do momento em que nós começamos a tomar contato com esse conjunto de princípios que vai mudando realmente a nossa forma de perceber, de observar e de compreender ao nosso redor. E aí segue o Kardec, eu nem fiz o destaque, né, no primeiro slide, desse Kardec que eu sempre gosto de trazer nessa imagem. É um Kardec jovial, é um Kardec sorridente, é o Kardec que eu sempre gosto de colocar nos meus slides, na sua versão fitness, né, repaginado aí, mas um Kardec realmente que combina mais com esse professor Rivaio que a gente vai encontrando a partir do momento em que a gente folheia a Revista Espírita. Continua ele apresentando essa crença ou esse credo espírita e demonstrando então que aquele que entra dentro do espiritismo, da doutrina espírita, passa também a compreender a equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, a grande lei de causa e efeito, de ação e de reação. E cremos também, passamos a compreender a igualdade e a justiça para todos, sem exceções, sem favores nem privilégios. Compreendemos então e passamos a estudar dentro do conteúdo das leis morais a lei de igualdade. E percebemos então que todos somos filhos de Deus, considerados por Ele da mesma maneira, com as mesmas oportunidades, e o que nos diferencia então é o uso que nós vamos fazendo dessas possibilidades, é como nós vamos aproveitando as oportunidades no exercício dessa palavrinha mágica, que eu vou aqui utilizar o recurso de novo, mesmo estando grifada, mas desse grande presente divino que nós aprendemos quando estudamos uma outra lei, que é a lei de liberdade, chamada de livre-arbítrio. A partir daí, nós descobrimos, com o Espiritismo, que nós somos os artífices do nosso destino, que nós temos a rédea do nosso destino nas nossas mãos e que passamos, então, a ser responsáveis pelo que acontece conosco, descobrindo, então, essa grande lei da semeadura que nos mostra que nós somos livres para semear, que nós somos livres para plantar, mas que nós arcamos com as consequências, com os resultados, né, da nossa semeadura na colheita. Plantando-se o bem, recolheremos o bem de retorno. Plantando o mal, recolheremos o mal de retorno pela execução dessa grande lei de causa e de efeito, de ação e de reação. Então vejam, meus amigos, que princípios, que coisas maravilhosas a gente vai descobrindo a partir do momento em que a gente vai mergulhando dentro da reflexão espírita, entrando dentro do espiritismo, e muito mais do que isso, permitindo que o espiritismo entre dentro de nós e vá então nos apresentando uma nova forma, repetimos, de observar, de compreender, de ver o universo, de ver e entender a nossa razão de ser, o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós precisamos fazer para chegar nos cumes da perfeição que foi apresentada no slide anterior, que é o nosso destino, o destino de todos nós, como nós falamos. Segue o nosso professor Rivaio, demonstrando então um outro grande presente, nós podemos assim dizer, que nós recebemos quando nós vamos mergulhando dentro desse oceano que o Espiritismo nos apresenta, que é compreender melhor essa questão da continuidade da vida e da possibilidade da comunicabilidade entre aqueles mundos visível e invisível, na solidariedade que religa todos os seres, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, nessa comunicabilidade dos espíritos, na possibilidade, então, de estabelecer uma relação com aqueles que nós chamamos os espíritos, que nada mais são. O próprio Kardec chegou a essa conclusão logo no início da codificação,
do que as almas dos homens e mulheres que viveram sobre a terra. A possibilidade de continuar conectado com esses nossos seres queridos que permanecem vivos porque são imortais, como nós falamos. O fato de considerar essa vida terrestre como transitória e uma das fases, então, dessa vida do espírito que é eterno e que, portanto, sobrevive à morte do corpo físico, tudo isso vai mudando a nossa forma de compreender e aceitar as questões da nossa vida, as dificuldades e, como fala o nosso professor Rivaio, a aceitar corajosamente as provações, tendo em vista o futuro mais invejável do que o presente. Então, as circunstâncias da vida, do dia a dia, elas acabam mudando de significado quando a gente se coloca, então, dentro desse outro patamar de compreensão. Aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca em um de seus itens como sendo o ponto de vista. Com a doutrina espírita, então, o espírita que acaba de entrar dentro desse oceano, que começa a fazer o mergulho nesse oceano de riquezas incríveis, ele vai começando então a mudar o seu ângulo de visão. Vai começando a perceber as coisas de uma maneira mais abrangente e observando então que as dificuldades, as eventuais dificuldades dessa nossa existência material são apenas pequenos percalços pelos quais a gente precisa passar, mas que nos conduzem às lições necessárias que a gente precisa aprender na direção da eternidade, na direção da imortalidade, na direção da perfeição, da perfectibilidade que a todos nos aguarda. Então, o espírita é chamado a compreender essas questões e se colocar de uma forma diferente, né? De uma forma diferente com relação às circunstâncias. A gente vive nesses momentos, por exemplo, da Covid-19, uma ótima oportunidade de fazer realmente com que todo esse conhecimento que nós temos sobre a continuidade da vida, sobre a possibilidade de manter ainda as vinculações de afeto e de amor com os nossos entes queridos que se foram, mas que permanecem vivos, tudo isso é uma oportunidade valiosa que a gente tem de demonstrar a firmeza da nossa fé, a firmeza da nossa crença, para que ela faça com que a gente compreenda essas questões todas, as dificuldades, as lutas que nós precisamos travar como situações transitórias, mas extremamente importantes que nos guiam na direção da condição permanente que é a condição espiritual. Então vejam, meus amigos, o grande desafio que nós temos. Esses instantes, então, são instantes em que a gente é chamado a dar testemunho da nossa fé e colocar em prática, avançando o slide, uma das grandes bandeiras do Espiritismo e que Kardec coloca em determinado momento do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulando um capítulo Fora da Caridade e Não a Salvação. Se você entrou, se nós entramos no Espiritismo, então, o que fazer? Parafraseando mais uma vez a proposta do tema da nossa reflexão, senão, conforme nos diz Kardec, nesse texto belíssimo, praticar a caridade, em pensamentos, em palavras e em ações, na mais ampla acepção da palavra. Se esforçar cada dia para ser melhor do que na véspera, extirpando alguma imperfeição da sua alma, submeter todas as suas crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Quanta coisa Kardec nos coloca aqui nesse trecho. Quantos desafios para nós que estamos mergulhando e decidindo seguir com essa filosofia, a filosofia espírita como norteadora da nossa vida e dos nossos passos. Se nós nos reconhecemos, então, como espíritas, se nós já reconhecemos a doutrina espírita como a direcionadora da nossa vida na atual existência, eis aí o grande desafio apresentado por Kardec de praticar a caridade, de colocar o amor em prática.
não apenas como privilégio da doutrina espírita, mas de todas as crenças, de quase todas as filosofias, que nos encaminham então para essa condição de fazer o bem e de nos esforçarmos a cada dia por sermos pessoas melhores. Mas olhando e puxando a sardinha para a nossa condição de espíritas, afinal de contas, estamos numa palestra espírita, dentro das atividades do Lar Espírita Alvorada Nova, como não lembrar da inesquecível frase que Kardec grafou também em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. Cada dia ser melhor do que na véspera, cada dia procurar ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor para o mundo, para que o mundo se transforme em um lugar melhor de se viver. Eis um bom desafio do que fazer para nós todos que estamos assumindo a doutrina espírita em nossas vidas. Extirpar as imperfeições da nossa alma e caminhar de mãos dadas com essa crença, com essa fé que Kardec nos apresenta aí. É uma fé diferente, porque é uma fé raciocinada, porque é uma fé que se comunica com a razão. Não é mais uma fé cega, uma fé dogmática, mas uma fé que busca saber por quê. Simbolicamente, a doutrina espírita surge através do Livro dos Espíritos, estruturado na forma de perguntas e respostas, exatamente demonstrando para a gente que nós devemos procurar inquirir sobre a vida, perguntar, questionar, procurar saber, para buscar as respostas que a doutrina nos apresenta para as enigmáticas perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Mas fazendo isso de uma maneira a não se considerar como detentores exclusivos da verdade. Não podemos correr esse risco. Muitas vezes, quando a gente entra dentro da doutrina espírita, a gente se deixa envolver por essa certa euforia que todos esses conhecimentos nos trazem, não é? Mas a gente precisa compreender também que ela é a nossa forma de enxergar o universo. Existem outras e nós devemos, enquanto espíritas, respeitar todas as crenças, tendo cuidado para não querer impor a nossa fé com a pretensão de que ela seja a melhor, de que ela seja a única capaz de conduzir o ser para a sua melhoria. De fato, não é. Mas é aquela na qual nós nos encontramos. E em sendo aquela na qual nós nos encontramos, mergulhar de cabeça dentro dela, utilizando todas as ferramentas que ela nos proporciona, todos os conhecimentos e todos os aprendizados que nós vemos nas obras da codificação, nas obras complementares, como, por exemplo, a Revista Espírita, que nós estamos utilizando como referência, e em todas as obras complementares, no esforço que muitos universitários, como eu carinhosamente gosto de chamar, fizeram para reverberar o conteúdo e o conhecimento e a filosofia da doutrina espírita nas nossas vidas. Segue, então, o nosso codificador, avançando no seu texto e na sua proposta do credo espírita, para, se aproximando do final, dizer: ver, enfim, nas diferentes descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode se conciliar com todos os cultos, quer dizer, com todas as maneiras de adorar a Deus. Então, mais uma vez, Kardec colocando, de alguma maneira, essa universalidade do Espiritismo, até porque se baseia na universalidade do ensino dos Espíritos. Muitas das coisas que a doutrina espírita traz no seu conjunto de princípios básicos são princípios que remontam muito antes do ano lá de 1857, quando surge a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A crença, por exemplo, na pluralidade das existências é muito ancestral, a crença na comunicabilidade dos espíritos, mas vem a doutrina espírita colocando tudo isso de uma forma sistemática e organizando então esses conhecimentos
através da didática do nosso querido codificador, para que a gente pudesse compreender melhor todas essas coisas. É o laço, diz Kardec, que deve unir todos os espíritas em uma santa comunhão de pensamentos, à espera que una todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Então, eis aqui o nosso querido professor Hipólito Leon Denis de Rivaio nos apresentando através desse conjunto de princípios, em resumo, tudo aquilo que a gente vai encontrando a partir do momento em que a gente entra dentro do Espiritismo, que vai começando a estudar o Espiritismo, que vai começando a compreender através da nossa presença nas instituições espíritas. Normalmente, quando a gente entra no Espiritismo, a gente se vincula a uma instituição, começa a fazer parte das atividades dessa instituição. Por exemplo, as reuniões todos os domingos à tarde, públicas, lá no Lar Espírita Alvorada Nova, onde sempre nós nos encontramos, e a partir das palestras, a partir de tudo que nós vamos ouvindo e a partir depois do mergulho que nós vamos dando mais profundo dentro do estudo dessa doutrina, nós vamos começando a compreender todas essas coisas e elas vão naturalmente nos convidando a um processo de mudança para melhor, a um processo de melhoria, a um processo de transformação na direção daquele que busca se tornar, como diz Kardec, o verdadeiro espírita, que nada mais é do que o verdadeiro cristão. E aí fecha o nosso professor Rivaio esse tema dentro do seu discurso dizendo: o Espiritismo, vejam só, meus amigos, que coisa linda. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a sua felicidade neste mundo. Porque lhes ensina a se contentarem com aquilo que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitarem os benefícios que ele traz. E que inaugura entre eles o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. E aí fecha, então, o nosso querido Kardec, mostrando, então, de alguma forma, simbolicamente aqui, a resposta para a pergunta que vem indagando como proposta de tema da nossa reflexão nessa oportunidade. Entrei no Espiritismo. E agora, o que fazer? Entramos no Espiritismo. E agora, o que fazer? Vamos parafrasear o nosso mestre leonês, que foi o nosso universitário mor nesse nosso bate-papo. Aproveitemos os benefícios que essa doutrina traz. Aproveitemos. Emmanuel, outro universitário que a gente gosta de citar, tem um trecho de uma mensagem sua onde ele diz assim: valorizemos a doutrina, essa doutrina que tanto nos valoriza. E, de fato, quando a gente fala sobre a imortalidade e quando parafraseamos o nosso Jacó, que nos apresenta em uma de suas músicas a nossa condição de seres imortais, eu brinco dizendo que com o Espiritismo nós recebemos um grande upgrade. Nós deixamos de ser um ser que vai viver durante poucos anos terrestres e passamos a ser, então, um espírito imortal. Passamos a nos compreender como seres imortais. Tudo isso, a crença da imortalidade, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei de liberdade de todas as leis morais, da possibilidade da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, tudo isso deve fazer a diferença nas nossas vidas, nos transformando em pessoas melhores. Para que esses princípios possam ganhar uma aplicabilidade e uma prática na nossa vida. E nos impulsionem, como Kardec colocou no trecho do slide anterior, a sermos pessoas melhores. O que fazer, então, nos diz Kardec aqui, seja uma pessoa melhor a cada dia. Se beneficie com essa maravilhosa doutrina que nos dá a oportunidade da transformação moral, nos dá a oportunidade, pelo menos, de refletir sobre essa transformação moral.
Então, meus amigos, diante de todas as reflexões que nós fizemos, fechamos buscando a resposta da pergunta que nos foi proposta dentro do tema. Me tornei espírita, entrei no espiritismo. O que fazer? Fazer com que essa doutrina realmente transforme as nossas vidas para melhor. Para que, de fato, nós possamos realmente ser aquele que Kardec apresentou em O Evangelho segundo o Espiritismo como o verdadeiro espírita, utilizando todo esse conjunto de princípios transformadores e renovadores para que eles façam a diferença na nossa vida. E eu termino esse nosso bate-papo pedindo ajuda a um outro universitário, Emmanuel, que tem uma mensagem que ele intitula exatamente Ser Espírita, no livro seu, através da psicografia do Chico Xavier, chamado O Livro da Esperança. E nos diz Emmanuel: doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, diz Emmanuel, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir do outro aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Sejamos, então, a cada dia mais e a cada dia melhor, meus queridos amigos. Nosso carinho, o nosso abraço. Com isso, nós finalizamos esse nosso momento, essa palestra virtual, agradecendo o convite carinhoso da Lucila, do Jacó, os queridos amigos do Leão. Hoje seria o nosso dia de estar lá fisicamente, fazendo a palestra, mas nós driblamos essa dificuldade, mais uma vez, agradecendo a possibilidade da tecnologia que nos permitiu, então, unir os nossos corações. Que brevemente nós possamos nos encontrar reunidos naquele auditório, nesse espaço maravilhoso que o Leão tem e que sempre nos abriga com muito carinho, e que então a gente possa rapidamente, se Deus quiser, superar esse momento de dificuldade e nos encontrarmos todos juntos. Enquanto isso não for possível, que esses recursos sejam a forma de que nós estejamos nos aproximando e mantendo a divulgação da mensagem espírita tão renovadora como nós vimos, para que ela, de fato, faça a diferença nas nossas vidas. Muita paz,
Muita luz, meus queridos amigos, e que Jesus nos abençoe. É isso aí. Tivemos a participação do Igor. Acredito que deva ter sido bem interessante, apesar de que quem estava no Instagram deve ter tido alguma dificuldade. Quem estava no YouTube deve ter tido os problemas que eu estava conversando com um técnico esta semana e ele me disse que confirma que os canais todos ao vivo, todas as lives, estão realmente passando por dificuldades, porque o volume cresceu assustadoramente e não havia sinal, não havia linha, não havia cabo suficiente para que isto funcionasse perfeitamente. Tanto é verdade que quando a gente assiste o jornalismo hoje na televisão, em que há muitas reportagens no meio da rua, feitas através de celulares ou mesmo através de canais internos, a gente percebe que a imagem é muito fragmentada e às vezes com corte. Então, pedimos desculpas, mas a falha não é somente nossa, é uma falha que está vindo de muito longe. Mas, voltando ao assunto, é bem interessante a conclusão que o Igor colocou, ele elencando ali várias participações do nosso querido e muito respeitado Allan Kardec, como a nos dizer da grande importância, que ser espírita não é um rótulo, não é um emblema, nem é uma carteirinha. Tem gente que acha que os outros deixam de ser espíritas porque em algum momento pensa diferente ou fala alguma coisa diferente. Eu honestamente não vou por essa linha, porque eu conheço católicos extremamente espíritas, e são católicos de ir à missa todo dia, força de expressão, toda semana, de se confessar, de receber a hóstia com todo respeito, mas tem uma postura espírita tão fantástica que chega, alguns já disseram para mim, Jacó, o catolicismo é porque eu nasci no catolicismo, não tenho como mudar, mas a reencarnação mexe comigo. Mexe porque eu sei que existe, a gente não pode ir para o inferno, a gente não pode ir para o purgatório. Ou seja, se você pergunta a ela estatisticamente se está fazendo um levantamento, ela vai dizer, não, eu sou católica. Ela não vai dizer nunca que é espírita, mas é mais espírita do que muitos que eu conheço. Como no próprio Evangelho tem a história daquela mulher que no final é feita a pergunta, e ela é espírita? E o comentário é, que importa isso? O que importa que ela seja espírita ou que ela seja? Importa o que ela está fazendo. Então nós, como é que vamos ser espíritas? Você mesmo, você que está aí agora me assistindo, como é que você pode se apresentar como espírita sem dizer, eu sou espírita? Como é que a gente, pense nisso, como é que você, dentro de sua casa, porque agora a maioria está dentro de casa, como é que dentro de casa você está sendo espírita? Como é que isso é possível? Procure fazer um exercício simples, na hora de um aborrecimento, aquela coisa que, pelo fato de nós estarmos confinados, aquela coisa mínima que parece nos tirar do roteiro, pense o que um espírito ou como uma espírita deveria fazer. Qual deveria ser a minha reação espírita? É dessa forma que a gente vai se tornando espírita de verdade. Como foi lido na minha parte inicial, se você é espírita, seja espírita. Vá firme, aguente firme. Olha, vou contar aqui um segredo para vocês. Tem momentos que a gente simplesmente ficar calado, não dizer nada. Quando nos acusam, quando jogam pesado, quando de repente o outro está apenas nervoso, está fora de si, e a gente fica calado, sem expressão de ódio, de rancor, de raiva, sem faces de dizer, me aguarde que depois eu lhe pego. Não, tranquilo. Eu tinha uma filha que ela me fazia muito isso. Às vezes eu dava uma bronca nela porque ela não tinha estudado, porque tinha deixado a roupa no meio da rua, no meio da casa, melhor dizendo. E eu chamava e disse, olha, cara, não é possível, eu já reclamei de você tantas vezes, é possível que eu vou ter que continuar reclamando? E ela ficava olhando para mim atentamente, com o rosto mais limpo do mundo. Quando eu terminava, eu disse, entendeu? Ela disse, entendi, pai. Então, por favor, não faça mais isso. Eu disse, tá bom, pai, o senhor gostaria de um copo com água? O senhor gostaria que eu fosse buscar alguma coisa? Ela sempre mudava de assunto. Ou então,
O senhor não acha que está na hora de assistir o jornal, que já começou? Ou seja, ela não entrava no mérito da confusão. Era a forma dela ficar silenciosa. E ela, ao mesmo tempo que com isso ela se esforçava e vencia, ela me tornava mais espírita, porque eu dizia, nossa, esse é o caminho. Então, quantas lutas, quantas guerras, quantas batalhas enormes são ganhas pelo silêncio. Mas não é o silêncio da raiva, é o silêncio da tranquilidade. Eu vou deixar passar, isso passa. Na hora que passar, a gente dá a volta por cima. Para que sejamos espíritas, é preciso que a gente viva como espírita. E agora, nesse confinamento, nisso que nós estamos chamando de quarentena, ou dê o nome que queiram, é hora da gente conviver mais perto com as mesmas pessoas e é hora de dizer que as ama, não que as suporta. Suportar alguém é muito ruim, a não ser que a gente use a palavra suporte no sentido inglês, porque no sentido inglês, suportar é você ser o suporte de, você dá a força para. Esse é o sentido de suporte. Mas aqui, quando a gente fala fulano, é para eu suportar aquela pessoa, já não é carregar, é conviver, é aceitar, é reconhecer o estilo e reconhecer em mim a minha limitação. Quando eu consigo fazer esse tipo de vitória interior, eu estou sendo espírita, yes! Estou crescendo. Isso está sendo muito valioso. Então, ser espírita é um estado de alma. Ser espírita no sentido espírita que Allan Kardec propõe, nós temos que ter visão filosófica, nós temos que ter visão científica e temos que ter essa visão moral da vida. Então eu preciso pensar, para usar filosofia, eu preciso ter minhas dúvidas, eu preciso questionar, procurar resposta. Aquilo que as respostas não me respondem, eu tenho que testar, tenho que experimentar, tenho que pesquisar. É a ciência espírita. Mas tudo isso com um fim, colimando na moral. E essa moral é o que hoje se chama de religião espírita, que a gente bem percebe nas frases que o Igor colocou, que a religião espírita é muito além do que uma religião. Por quê? Porque ela está aberta para todas. E se iguala a todas quando nós caminhamos para o bem. Isto é o que é sermos espíritas. Eu gostaria agora, para encerrar o nosso trabalho de hoje, pedir aos companheiros magnetizadores que estão agora no Instagram, aos companheiros magnetizadores que estão agora no YouTube, para nós fazermos aqui uma prece, tipo uma magnetização coletiva. Eu gostaria muito que neste momento, as pessoas que estão precisando, que estão sentindo necessidade de um apoio, de uma força, de um alívio para uma dor, entrem agora nessa faixa de sintonia. E os magnetizadores que estamos aqui no Brasil, no mundo, neste momento conectados nesta transmissão, entremos agora numa sintonia poderosa, numa sintonia divina, canalizando as nossas energias, os nossos pensamentos e emoções para o alto. E pensemos assim: Senhor Deus, nunca nos abandonas, bem o sabemos, tanto que já nos mandastes tantos grandes personagens, e o maior deles, Jesus, para nos dar força, alívio, para nos suportar, dando o suporte que precisamos, e os amigos espirituais que estão sempre conosco. Neste momento, nós estamos aqui evocando a Tua força, Senhor, Pai infinito. Estamos evocando as bênçãos de Jesus. Estamos pedindo aos espíritos amigos, aos anjos de guarda de cada um de nós que estamos agora sintonizados. E estamos pedindo a cada magnetizador que nós inspiremos, procurando reforçar a nossa magnetização, a nossa usinagem, e transpiremos estes fluidos em benefício dessas pessoas que estão neste momento sintonizadas. Recebam, é uma onda de bênçãos, de fluidos, de energias. Envolvamos-nos todos nessa onda. Cada um de nós estamos emitindo o que temos de melhor. E o mundo espiritual está trabalhando essas energias em teu benefício. Sim, receba este benefício. Absorva estes fluidos pela mente, pelo coração,
pela respiração, pelos poros. Inspire, deixe-se penetrar por estas bênçãos. Jesus, amado Mestre, muito obrigado por estes momentos. Que estas energias deste instante nos envolva, nos fortaleça, nos favoreçam muito bem. Senhor, hoje aqui nós comemoramos a Páscoa, o teu retorno, a tua ressurreição, mas em espírito e verdade. E que a tua presença entre nós seja extremamente poderosa e boa, feliz e harmoniosa em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente e em nosso coração. Deus, abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja.